A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nessa manhã, o versículo da nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós sabemos, irmãos, que esse modelo de oração, Jesus estava ensinando, instruindo as pessoas, aos seus seguidores, como eles deveriam orar, e apresentou pontos do nosso clamor que precisam fazer parte da nossa oração quando a gente se aproxima da presença de Deus. Lógico que ele começou pelo Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, direcionando para nós a quem devemos nos dirigir em oração. A reverência, a honra, a glória que devemos prestar à pessoa que estamos dirigindo a nossa voz, o nosso Pai, o nosso Mestre, o Deus que nos ama, o Deus que criou o céu e a terra. Aqui Jesus estava instruindo, mas nós sabemos que Ele mesmo é o nosso Deus, é o nosso Mestre, é o nosso amigo. Devemos honrar o seu nome e devemos clamar para que o nome dele seja santificado, glorificado e honrado. Então ele fala, venha o teu reino. E aqui no comentário da minha Bíblia de estudo, eu achei muito bonito o que o comentarista deixou registrado. Ele disse, a oração deve ocupar-se com o reino de Deus na terra agora e com seu pleno cumprimento no futuro. Devemos orar pela volta de Cristo, pelo estabelecimento do reino eterno de Deus, no novo céu, na nova terra. Devemos orar pela presença da manifestação espiritual do reino de Deus agora. Isso inclui a operação do poder de Deus entre o seu povo para destruir as obras de Satanás, curar os enfermos, salvar os perdidos, promover a justiça, derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí depois ele vai falando sobre as necessidades que devemos apresentar a Ele, as necessidades dos nossos dias, o perdão das nossas fraquezas, das nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos irmãos. Enfim, Jesus aqui está falando sobre o tema da oração e eu gostaria de ler outros trechos onde Jesus aqui, nesse evangelho, ele está falando sobre oração. Ele falou, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo, que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora a teu pai que te vê no oculto, e teu pai que te vê no oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como aos gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. E Jesus ainda fala, lá no capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, e buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará os bens aos que lhe pedirem. Jesus ele incentivava o seu povo a ter uma vida de oração, porque Jesus tinha uma vida de oração. Jesus em algumas ocasiões passava até mesmo a noite em oração. No Evangelho de Lucas, o capítulo 6, está escrito, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Jesus passou uma noite intensa de clamor, de oração. Sabemos também de diversos outros momentos em que Jesus estava se preparando, buscando, clamando. Jesus era Deus. Jesus ele poderia, como homem na terra, ter orgulho da sua condição divina, da sua superioridade, da sua santidade, mas ele era um homem humilde, ele era um homem manso, ele era um homem cauteloso na sua vida espiritual, na sua missão espiritual na terra, incentivava-nos a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, estar continuamente ocupado com a manifestação do reino de Deus na terra.
É intensa a batalha espiritual desse mundo. Quando nós buscamos o reino do Senhor em oração, nós estamos clamando que venha a nós a sabedoria do alto, a libertação espiritual das misérias e fraquezas humanas, terrenas, de todas as coisas para as quais estamos inclinados o tempo inteiro a satisfazer os nossos desejos, o nosso egoísmo, a competirmos uns com os outros, a nos julgarmos superiores uns aos outros. Todas essas coisas para as quais a inclinação do homem tende a se direcionar. Mas quando há em nós o desejo e a sede da justiça, da manifestação de Deus, e nós nos intensificamos em busca para que Deus manifeste o reino dele em nossas vidas, na vida da nossa cidade, na vida do nosso país, na vida da nossa família, para que nós preguemos o evangelho com poder e com autoridade, para expulsarmos demônios, para decretarmos curas, para decretarmos visão espiritual aos cegos, para clamarmos que o Senhor arranque vidas de cativeiros espirituais. Esse é o reino de Deus. É o reino que arrebenta cadeias, que arrebenta grilhões, que traz vidas que estavam em estado de caos, de trevas, a receberem de Deus luz, salvação, poder, vida eterna, uma mente transformada, desejos novos, novo patamar, visão espiritual, enfim, todas as coisas excelentes, maravilhosas, morais, éticas, perfeitas que vêm com a manifestação da presença de Deus e que tem poder para trazer as necessidades do nosso dia a dia e que tem poder para cuidar do nosso futuro e que tem poder para nos encher de sua santidade, quebrantar o nosso coração para arrependimento e para sermos nessa terra um instrumento da presença de Deus, um instrumento da voz do Senhor, sermos testemunha do que Deus faz na nossa vida, do que Deus nos deu poder para crer com o seu Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Uma breve mensagem no nosso café da manhã espiritual, que o Espírito Santo fale mais abundantemente em cada coração, no nome de Jesus. A paz do Senhor para os meus irmãos.